Olá, eu sou o Félix e hoje peço que você respire fundo antes de continuar, porque o que está prestes a ouvir talvez seja tarde demais para esquecer. Três relatos de pessoas que não se conhecem, em lugares distantes, mas unidas por um fio invisível, como se fossem peças de um mesmo quebra-cabeça sombrio. Vozes que surgem no silêncio, o céu que se rompe como uma ferida aberta e uma estrada que não leva a lugar algum, apenas gira, repete, engole. Você já teve a sensação de estar sendo observado quando está sozinho? Já sentiu que há algo errado no céu, mesmo quando parece limpo? Já viu alguém pedalar sem fazer sombra? Essas histórias não vieram de um livro, nem de um filme. Elas chegaram até mim como avisos, fragmentos de uma realidade que insiste em escoar por entre os dedos de quem ainda tem coragem de lembrar. E agora, elas estão nas suas mãos. E talvez, só talvez, você descubra que há algo nelas que te persegue também. Então, se ainda estiver aí, feche a porta, coloque os fones e se prepare, porque essas três histórias vão tentar algo mais do que te assustar, vão tentar te alcançar. A gente sempre acha que está no controle, até perceber que só está seguindo instruções que não lembra de ter escutado. Félix, eu não sei bem como começar este relato. Talvez não exista um jeito adequado, porque qualquer palavra que eu escolha parece pequena diante do que aconteceu. Mas preciso registrar, antes que alguém diga que foi invenção ou que eu perdi a sanidade. Meu nome é Renata, tenho 17 anos, e se alguém estiver lendo estas páginas é porque, de algum modo, sobreviveram às horas que eu não consegui suportar em silêncio. Tudo começou de forma banal, quase ridícula, no intervalo de uma aula qualquer. Nada anunciava que aquilo seria o início de um pesadelo. Era uma manhã comum. O sol batia oblíquo pelas frestas das janelas do pátio coberto, onde eu costumava me esconder para evitar o barulho das conversas e das risadas em excesso. Eu nunca gostei de multidões, nunca me senti parte daquele turbilhão de gente que parece viver apenas para preencher o ar com vozes sem sentido. Por isso, fazia do fone de ouvido meu refúgio. Colocava a música alta, deixava que a batida abafasse o resto do mundo e esperava o tempo passar até o sinal tocar de novo. Naquele dia, sentei-me no banco de cimento. Encostei a mochila ao meu lado e deixei a playlist rodar. Era uma canção conhecida, uma que já tinha ouvido dezenas de vezes. Foi por isso que percebi na hora quando algo estranho aconteceu. Entre uma estrofe e outra, quando o refrão ia começar, uma frase surgiu, nítida, como se tivesse sido gravada junto com a música. Mas não era. Eu sabia que não era. Levante-se. Um sussurro firme, direto, dito no meu ouvido, como se alguém estivesse sentado bem ao meu lado. Tirei os fones de imediato, girando o rosto em todas as direções. Ninguém havia falado comigo. Os colegas estavam distantes, alguns jogando bola, outros aglomerados em rodas de conversa. Nenhum deles olhava para mim. O silêncio que se seguiu foi pior do que o susto inicial, porque confirmou que não havia fonte lógica para aquilo. Meus dedos gelaram e ri nervosamente, tentando me convencer de que era algum defeito no arquivo da música, talvez uma sobreposição estranha, como às vezes acontece em transmissões de rádio. Coloquei os fones novamente. Dessa vez, a frase veio sem intervalo, sem ruído, sem batida ao fundo. Apenas a voz, cortando a minha mente como uma lâmina. Eles estão te observando. O celular quase caiu das minhas mãos. Arranquei os fones, apertei o botão de pausa e fiquei encarando a tela sem piscar, como se esperasse que as letras da canção se transformassem em explicação. Mas nada aconteceu. Apenas o silêncio, apenas o pátio, apenas o som de bolas batendo contra a parede. Passei o resto do dia com aquilo martelando na cabeça. Quando cheguei em casa, tentei ouvir de novo, mas a música estava intacta, sem nada além do que sempre esteve ali.
Nenhum sussurro escondido, nenhuma interferência. Na manhã seguinte, no entanto, a experiência se repetiu. Estava no mesmo lugar, o mesmo banco, tentando me desligar do mundo. Coloquei outra música e, de repente, a batida foi engolida por uma risada abafada. Não havia como confundir. Não era parte da canção. Não havia como ser. Era alguém rindo baixo, rente ao meu ouvido, como se respirasse dentro dos fones. Engoli em seco e permaneci imóvel. Pensei em tirar os fones de novo, mas o medo me paralisou. E então a voz voltou, mais clara do que nunca. Se mexer, eles percebem. Meu corpo ficou rígido. Os olhos começaram a lacrimejar, mas não chorei. Fingi naturalidade, levantei devagar, como se fosse apenas caminhar até a cantina, mas o coração batia descompassado, como se fosse rasgar meu peito. O resto do dia foi um borrão. Eu evitava colocar os fones, mas quando o fazia, mesmo por instantes, a voz aparecia com novas frases, cada vez mais perturbadoras. Na segunda-feira seguinte, já não consegui ignorar. Algo em mim queria entender, registrar, provar que não era loucura. Comprei um caderno de capa preta e comecei a anotar cada palavra que escutava. Algumas frases não faziam sentido algum, como se fossem pedaços de conversas interrompidas. Não olhe para trás, você já passou por aqui antes. Se eles descobrirem que você sabe, você não volta. Relendo depois, percebi que havia uma ordem implícita, como se fossem instruções. Isso me deixou ainda mais apavorada. Quem era eles? Para onde eu não voltaria? As noites seguintes se tornaram tortura. Mesmo sem os fones, às vezes eu sentia os ecos. Era como se o som tivesse se infiltrado no silêncio, como se cada sombra do quarto carregasse um sussurro prestes a se revelar. Uma vez, acordei de madrugada com o coração disparado, jurando que a voz tinha me chamado pelo nome. O mais aterrorizante, porém, veio dias depois. A voz deixou de ser apenas um intruso estranho. Ela começou a se insinuar como algo íntimo, quase cúmplice. Sussurrava segredos que ninguém deveria saber, coisas que jamais falei em voz alta. Comentava sobre medos que guardei para mim mesma, lembranças da infância que até eu havia esquecido. E o detalhe que fez meu estômago revirar. Às vezes completava meus pensamentos, como se estivesse dentro da minha mente antes mesmo que eu formulasse as frases. Foi nesse ponto que parei de achar que poderia ser apenas uma falha técnica, uma interferência qualquer. O que me falava conhecia minha rotina, sabia o que eu fazia antes de chegar na escola, o que comia no café da manhã, o que escrevia em meu diário trancado à chave. Sabia demais. E a cada novo intervalo, sentada no mesmo banco, os fones se transformavam em um portal que eu não sabia como fechar. Eu comecei a me perguntar, e se não era só uma voz? E se era alguém? Depois daquela semana, eu não consegui mais encarar os fones de ouvido da mesma forma. Antes, eles eram o meu refúgio, um casulo onde eu podia me esconder do mundo. Agora, eram como algemas invisíveis que me conectavam a algo que eu não entendia, algo que parecia me observar de um lugar onde não existia retorno. Eu tentei evitar. Passei alguns intervalos sem ouvir nada, deixando os fones enrolados no fundo da mochila, mas a abstinência foi pior. A voz não sumiu, apenas encontrou outras formas de se infiltrar. Certa vez, no banheiro da escola, o barulho da descarga se dissolveu em um sussurro abafado. Você sabe que não pode fugir. Eu me encolhi, apertando os ouvidos com força, mas a frase continuava lá, clara, dentro da minha mente. Naquela noite, decidi gravar. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação de voz. Coloquei os fones e deixei a música rodando como sempre. Não demorou. Entre uma batida e outra, a risada apareceu. E logo depois, a frase que me fez largar o celular no chão. Não grave isso, não adianta. O coração martelava nas minhas costelas. Peguei o aparelho com mãos trêmulas, parei a gravação e apertei o play. Silêncio.
Só havia a música normal, como se nada tivesse acontecido. Era como se a própria gravação tivesse sido apagada, manipulada. Eu já não sabia se aquilo era mais um truque da minha mente ou se havia algo, ou alguém, impedindo que eu tivesse provas. No dia seguinte, no intervalo, decidi escrever em tempo real, enquanto ouvia. Tirei o caderno de capa preta, deixei a caneta preparada e me forcei a não interromper, por mais que o pavor tentasse me paralisar. A primeira frase veio arrastada, como se a voz soubesse que eu estava atenta. Você está escrevendo. Eles vão ver. Minha mão congelou por alguns segundos, mas eu forcei as letras no papel. Quem são eles? Não houve resposta imediata. Apenas um ruído baixo, como respirações pesadas, múltiplas, misturadas. Quando a voz voltou, não era mais um sussurro. Era firme, grave, quase uma ordem militar. Você já sabe quem são. Senti meu estômago se contrair. O suor escorria pela nuca mesmo no frio da manhã. Olhei em volta, mas ninguém percebia nada. Para todos, eu era apenas a garota calada, rabiscando no caderno, isolada dos colegas. Só eu sabia que aquele momento era uma conversa real, um diálogo impossível. Naquela mesma semana, a voz começou a me dar instruções mais específicas. Coisas banais no início. Levante-se agora. Vire à esquerda. Conte até 3 antes de entrar. Eu obedecia sem pensar, talvez pelo medo do que aconteceria se não seguisse. Mas logo as ordens ficaram mais inquietantes. Não fale com Mariana hoje. Saia da sala antes do sinal. Olhe para o professor como se ele fosse culpado. Essas ordens me deixaram paranoica. Eu não sabia se eram testes ou se havia algum tipo de propósito oculto. Mariana, minha colega de mesa, percebeu meu comportamento estranho e perguntou se eu estava bem. Eu quis dizer que sim, mas a voz cortou a resposta. Se você abrir a boca, ela não volta para casa. O gelo percorreu minha espinha. Olhei para Mariana, que sorria inocente, sem saber que naquele instante sua vida estava sendo usada como moeda de silêncio. Fingi uma dor de cabeça e me afastei, deixando-a confusa. Aos poucos, comecei a notar padrões. A voz aparecia sempre no mesmo lugar. O banco de cimento do pátio no intervalo da manhã. Era como se aquele espaço fosse uma antena, um ponto de contato entre o mundo normal e a origem daquela presença. Eu tentei mudar de lugar, mas não adiantou. Sempre que colocava os fones ali, mesmo que fosse outra música, a voz se infiltrava. Certa vez, decidi desafiar. Coloquei os fones e, antes de qualquer palavra surgir, falei em voz baixa, quase um sussurro. Quem é você? A resposta veio com um tom que nunca vou esquecer, algo entre ironia e ameaça. Não sou um, somos eles. Eu arranquei os fones imediatamente, mas a frase ficou presa em minha mente, como se tivesse sido gravada nas paredes do crânio. Não consegui mais voltar para a sala naquele dia. Pedi à inspetora para ir embora mais cedo, inventando uma febre. Naquela noite, escrevi tudo no diário, mas quando acordei, encontrei as páginas manchadas. Não era tinta borrada. Eram letras sobrepostas, escritas numa caligrafia que não era minha, cobrindo meus registros com uma frase repetida dezenas de vezes. Não conte. Não consegui dormir desde então. E foi nesse ponto que percebi que eu não estava apenas ouvindo. Eu estava sendo vigiada. Os dias seguintes foram um arrasto, como se o tempo tivesse sido distorcido pela presença daquilo que me perseguia. Eu acordava já exausta, como se tivesse passado a noite inteira correndo em sonhos que não lembrava. Na escola, meu corpo se movia por reflexo, mas minha mente estava sempre em alerta, esperando o próximo momento em que a voz surgiria. Mariana, minha colega de mesa, insistia para que eu contasse o que estava acontecendo. Ela notava meus olhos vermelhos, a caneta que tremia nos meus dedos e os rabiscos sem sentido que eu fazia nos cantos das folhas. Queria acreditar que podia confiar nela,
Mas cada vez que abria a boca para tentar explicar, a voz me cortava com ameaças que eu não tinha coragem de testar. Se falar, ela não volta para casa. Repetia isso, como um mantra de terror. E eu me calava. Mas algo dentro de mim gritava que eu precisava de provas, de algo que me confirmasse que não estava apenas enlouquecendo. Comecei a planejar uma espécie de experiência. Escolhi o intervalo de sexta-feira. Sentei no banco de cimento como sempre e coloquei os fones. Desta vez, escondi um gravador antigo dentro da mochila, daqueles pequenos, com fita cassete, que meu pai usava no trabalho. Eu sabia que se usasse apenas o celular, a voz de alguma forma manipularia o arquivo. A música tocava, e por alguns segundos pensei que nada aconteceria. Então, como sempre, ela se infiltrou, serpenteando pelas batidas. Você trouxe companhia. Isso é feio. Meu sangue gelou. A respiração acelerou, mas me forcei a não reagir. Continuei imóvel, apenas escrevendo no caderno. Você acha que pode enganar? A voz ficou mais baixa, quase arranhada, como um chiado vindo de rádios antigos. Eles não gostam quando tentam registrar. Olhei em volta. Os colegas riam, jogavam conversa fora, chutavam latinhas pelo chão. O mundo seguia normalmente, como se eu fosse a única atravessando uma realidade paralela. O gravador ficou escondido, funcionando. Eu não ousava parar. No final do intervalo, desliguei tudo e voltei para casa carregando a mochila como se fosse dinamite prestes a explodir. Tranquei a porta do quarto, coloquei a fita no aparelho velho de som e apertei o play. O coração disparou. A gravação estava lá. Primeiro, apenas a música. Depois, o chiado. E então, clara como se alguém estivesse sentado ao meu lado, a voz. Você trouxe companhia. Isso é feio. As mãos tremiam. Eu rebobinei. Ouvi de novo, e de novo, e de novo, até ter certeza. Não era minha imaginação. Não era um delírio. Estava registrado. Na madrugada, acordei com o som do mesmo gravador ligado sozinho, rodando em loop a mesma frase, mas distorcida, como se a fita tivesse sido arranhada. Isso é feio, 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 feio. Desliguei com um puxão nervoso, joguei o aparelho dentro do guarda-roupa e tranquei a chave. Mas mesmo trancado, eu ouvia o estalo da fita girando, como se continuasse funcionando no escuro. A partir daí, as manifestações ficaram mais ousadas. A voz não se limitava mais aos fones. Aparecia nos intervalos de silêncio, no ranger das cadeiras da sala, no gotejar do bebedouro do corredor. Um dia, durante a aula de matemática, ouvi claramente: Mariana está lendo suas anotações. Quase arranquei o caderno da mesa, assustada. Mariana me olhou confusa, rindo, dizendo que não entendia meu surto. Mas quando abri o caderno vi, no meio das minhas frases, rabiscado em letras tortas que não eram minhas. Mentirosa. Naquela noite, sonhei que estava no pátio vazio, sentada no mesmo banco de cimento. Mas em vez de colegas, havia fileiras de figuras imóveis, todas com fones enormes nos ouvidos, encarando o chão. Os fios não terminavam. Estendiam-se até o concreto, como raízes que mergulhavam nas pedras. E todas as vozes murmuravam em uníssono, frases que eu não conseguia distinguir. Acordei com a sensação de que ainda havia alguém sussurrando atrás da porta do meu quarto. Decidi faltar na segunda-feira seguinte, mas não adiantou. Assim que coloquei os fones para ouvir uma música em casa, a risada surgiu, tão alta que parecia ecoar no quarto inteiro. Você acha que pode fugir? Arranquei os fones e joguei longe, mas percebi que não importava o lugar. Não era o banco de cimento, não era a escola, era eu. Eu me tornara o ponto de contato. Nessa mesma noite, ao revisar as anotações no caderno de capa preta, percebi algo que nunca havia feito.
As letras não eram minhas, mas estavam lá, espalhadas entre meus registros. Pequenas frases escritas em linhas diferentes, como se alguém tivesse usado minha mão sem que eu percebesse. Uma delas, no rodapé de uma página, fez meu coração parar por um instante. Está quase na hora do ensaio. Eu não fazia ideia do que aquilo significava. Mas a voz, ao perceber meu medo, respondeu dentro dos fones, mesmo desligados. Eles vão se apresentar. Depois daquela última frase, eles vão se apresentar, eu não consegui mais dormir. Passei a noite sentada na beira da cama, com as luzes acesas, como se a claridade pudesse afastar o que me cercava. Mas no fundo eu já sabia. Não havia luz suficiente para impedir o que estava por vir. No dia seguinte, voltei para a escola como uma sombra de mim mesma. O corpo se movia, mas a mente estava prisioneira. Cada passo pelos corredores ecoava como se eu fosse observada de todos os ângulos. A sensação de olhos invisíveis me acompanhava, grudada à pele. O intervalo chegou. Eu deveria evitar o banco de cimento, mas meus pés caminharam até ele como se estivessem sendo guiados. Sentei, tirei os fones do bolso. Por um instante hesitei. O coração martelava contra o peito, mas algo em mim, ou fora de mim, forçou o movimento. Coloquei os fones. Não houve música, apenas silêncio. Silêncio absoluto, pesado, como se todo o som do mundo tivesse sido sugado. Eu respirava, mas não ouvia a própria respiração. Os ruídos do pátio haviam desaparecido. O vazio durou longos segundos, até que uma única frase surgisse, dita em uníssono por múltiplas vozes sobrepostas. O ensaio começa agora. Meus olhos se ergueram instintivamente e vi a cena que nunca consegui esquecer. Os colegas que brincavam no pátio estavam imóveis, paralisados no lugar, como marionetes abandonadas. Cada um tinha um par de fones invisíveis, colado às orelhas, como se fossem feitos de ar. E todos começaram a mover os lábios em silêncio, acompanhando a mesma melodia que eu não ouvia, mas sentia vibrar dentro da minha cabeça. Eu quis arrancar os fones, mas minhas mãos não obedeciam. Estavam grudadas às pernas, rígidas. A música então surgiu, não pelos ouvidos, mas pelo crânio inteiro. Uma batida irregular, dissonante, seguida de palavras que se misturavam em línguas que eu não reconhecia. Era como estar diante de um coro de mortos. As vozes me diziam para repetir. Eu lutava contra o impulso, mas minha boca se abriu sozinha, formando palavras que não eram minhas. Uma corrente gelada percorreu minha coluna, e as lágrimas escorriam sem que eu conseguisse fechá-las. E então tudo apagou. Quando voltei a mim, já estava em casa, deitada na cama, com o uniforme sujo de terra. Não lembrava como tinha voltado, nem o que tinha acontecido entre o pátio e aquele momento. Apenas sabia que algo havia mudado. Na escrivaninha, meu caderno de capa preta estava aberto. Nas páginas, eu não havia escrito nada, pelo menos não conscientemente. Mas ali estavam dezenas de frases, repetidas em diferentes caligrafias, como se várias mãos tivessem usado a minha. O ensaio é só o começo. Agora você é parte da apresentação. Não tente destruir as provas. Ao lado do caderno, o gravador de fita cassete que eu tinha escondido no guarda-roupa estava ligado. A fita rodava em loop, sem parar. Apertei o botão de pausa, com os dedos tremendo, e então escutei a gravação. Não era a música, não eram os sussurros de antes. Era minha própria voz. Meu nome é Renata. Se alguém encontrar isso, precisa acreditar. Eles falam comigo pelos fones. Eles sabem quem eu sou. Eles me usam como canal. O ensaio já aconteceu. A apresentação vem depois. Não sei quanto tempo tenho. Não sei se quando ouvirem, eu ainda serei eu mesma. E a fita chiava, e depois de alguns segundos, outra voz surgiu, mais baixa, mais áspera, impossível de identificar se era masculina ou feminina. Agora é sua vez de ouvir. Foi nesse momento que entendi o que acontecia.
Eu não era mais apenas a vítima. Eu era a prova. Os registros, os diários, as gravações, tudo fazia parte de algo maior, como se eles quisessem que alguém, em algum momento, encontrasse aquilo. E alguém encontrou. As páginas que você está lendo, o caderno de capa preta, as fitas cassete e até meu celular foram recolhidos semanas depois, quando minha família percebeu que eu não voltaria mais para a escola. Eu desapareci em um dia comum, como se tivesse evaporado no ar. Nunca encontraram meu corpo, mas as gravações ficaram. O diário ficou, e se você está lendo, já está participando. Porque nas fitas, se prestar bastante atenção depois da minha voz, há outra, cada vez mais nítida, cada vez mais próxima. E em algumas delas, essa voz diz o seu nome. Encontrei esta pasta empoeirada dentro de um armário de madeira, esquecido no porão de um prédio antigo. O couro da capa estava ressecado e a ferrugem das argolas manchava as folhas amareladas. Entre papéis soltos e recortes de jornal, havia um caderno de capa preta com o nome Mauro Silva escrito à caneta, tremida e insistente, como se o autor tivesse a necessidade de reafirmar sua existência diante de algo que tentava apagá-lo. Mauro não era policial, nem investigador contratado. Pelo contrário, era um detetive amador, desses que enchem os cadernos com observações sobre vizinhos, boatos de bares, casos estranhos da cidade. O tipo de homem que os outros olham com um misto de pena e ironia, como quem observa alguém preso em devaneios. Mas, nas páginas que encontrei, não havia nada de engraçado. Só medo, confissão e um rastro de acontecimentos que me fazem hesitar em acreditar. E, ao mesmo tempo, me fazem temer que seja tudo real. O relato não começa com uma introdução calma. Ele já se abre em desespero. O céu não é o mesmo desde ontem. Quem tiver coragem de olhar vai notar. Ele não se move como antes, não se mistura em tons suaves do pôr do sol. Agora está dividido em cores duras, como cicatrizes abertas no firmamento. Faixas vermelhas cortam o azul como sangue derramado sobre água parada, e entre elas surgem fendas douradas, como se fossem costuras mal feitas para segurar o que está além. Eu ouvi o estalo. Não foi um trovão, não foi avião, não foi nada que eu consiga comparar. Foi um rasgo no silêncio. Algo se abriu lá em cima e eu senti a cidade inteira prender a respiração. Mauro escreve que as pessoas riram, tiraram fotos, gravaram vídeos com seus celulares. Disseram que era apenas um fenômeno atmosférico, reflexo de luz, algo bonito para postar em redes sociais. Mas ele não acreditou. Havia visto o rasgo, não apenas com os olhos, mas com os ossos. O corpo inteiro vibrou, como se a gravidade tivesse se curvado por um instante. Ele descreve como naquela noite não conseguiu dormir. Ficava deitado encarando o teto, mas sentia a janela pulsar, como se atrás da cortina houvesse um farol insistente. Não ousou abrir. Apenas anotou em letras largas: "O céu me olha de volta". No dia seguinte pegou sua velha pasta de anotações, uma câmera barata, e decidiu seguir o que ele chamava de rastro das cores. Escreveu que caminhava pelas ruas e percebia algo estranho. As divisões no céu mudavam de posição como se acompanhassem seus passos. Cada vez que virava uma esquina, o vermelho se inclinava, o azul se retraía e o dourado brilhava em direção aos seus olhos. "Não sou especial", Mauro anotou. "Não sou herói, nunca resolvi nada. Me chamam de curioso, de bisbilhoteiro. Mas ontem percebi que o céu escolhe, e de alguma forma me escolheu". Seguindo esse rastro invisível, chegou ao limite da cidade, um descampado esquecido, onde antes existia um campo de futebol abandonado. Agora, o gramado era apenas mato alto, engolido pela ferrugem das traves. Foi ali que, segundo suas palavras, as sombras começaram a se mover contra a luz.
Mauro descreveu que havia claridade demais no céu, mas no chão, manchas negras dançavam, alongavam-se, torciam-se como corpos finos e desarticulados. Não tinham dono. Não vinham de árvores, nem de postes, nem dele mesmo. Eram sombras independentes, respirando no mato. Ele começou a fotografar, mas as imagens saíam borradas, como se a própria máquina fosse incapaz de registrar aquilo. Então, ouviu as vozes. Não vinham de fora. Eram internas, como se sua própria mente tivesse se tornado um rádio mal sintonizado. Vozes sobrepostas, repetindo um mesmo título: Os que guardam a fenda. Fiquei de joelhos. Não pelo peso das palavras, mas porque meu corpo se recusou a sustentar-me. Senti como se cada célula estivesse sendo pressionada para dentro, como se o chão tentasse me sugar. Fechei os olhos e por um instante vi o mundo do outro lado da fenda. Ruas de pedra cobertas por neblina roxa, criaturas sem rosto caminhando em silêncio. E no céu, o mesmo corte sangrento que agora paira sobre a nossa cidade. Não era visão, era memória. Como se eu tivesse estado lá antes, sem nunca ter vivido. Mauro anotou em seguida algo que me causou arrepios. Ele disse que uma dessas sombras se aproximou e tocou seu ombro. Não havia peso, não havia contato físico, mas o frio que percorreu sua espinha foi suficiente para fazê-lo vomitar no mato. Quando abriu os olhos, jurou ver uma mão, fina demais, quase translúcida, segurando sua sombra no chão, como quem experimenta uma corda. Ele correu. Não lembra como voltou para casa, nem quanto tempo passou. Mas ao abrir a pasta para escrever, percebeu que parte de suas anotações antigas haviam desaparecido, como se alguém tivesse apagado capítulos inteiros de sua vida. Eu mesmo não lembro do rosto da minha mãe, escreveu em desespero. O primeiro volume do relato termina com uma espécie de juramento. Sei que ninguém vai acreditar. Sou apenas Mauro Silva, o homem que enchia cadernos com casos pequenos e suspeitas banais. Mas o que desceu daquela divisão de cores não pertence a nós. Não quer apenas observar, quer se infiltrar. Se eu não seguir esse rastro até o fim, ninguém mais vai. Talvez ninguém sequer se lembre que houve um rasgo. Talvez já esteja acontecendo e as memórias estejam sendo apagadas enquanto escrevo. Eu não escolhi ser herói, mas parece que o céu me escolheu. As páginas seguintes estavam manchadas, como se tivessem sido molhadas pela chuva ou pelas próprias mãos suadas do autor. A letra ficava mais irregular, em alguns pontos quase ilegível, como se Mauro escrevesse sob o efeito de tremores ou pressa desesperada. Ele começa relatando a noite seguinte ao primeiro contato. As cores não desapareceram. Pelo contrário, tornaram-se mais intensas, como se o rasgo tivesse crescido. Agora não era apenas uma faixa no horizonte, ocupava metade do céu, um mosaico irregular de vermelho, azul e dourado. Era bonito, admito. Bonito de um jeito repulsivo, como observar carne crua brilhar sob uma lâmina. Enquanto todos dormiam, eu caminhava pelas ruas e percebi que a cidade já não respirava como antes. O silêncio era maior do que deveria ser. Nenhum cachorro latiu, nenhum carro passou. Só meus passos e o zumbido de algo que parecia vir das alturas. Mauro descreve como começou a notar detalhes estranhos nas pessoas. Não eram mutações visíveis, mas pequenas falhas, como se memórias e gestos comuns estivessem sendo corroídos. Seu vizinho, por exemplo, o cumprimentou na manhã seguinte, mas não lembrava mais do nome da própria esposa. Uma senhora no mercado dizia não reconhecer a própria casa. Crianças apontavam para o céu e riam, mas minutos depois choravam sem motivo. Ele então escreve uma frase que se repete por 3 páginas, quase como uma obsessão. Eles já começaram a apagar. Na sequência, o relato se torna mais detalhado, como um verdadeiro diário de investigação.
Mauro anota horários, lugares, comportamentos. Ele passa a observar os moradores da cidade como se fossem peças de um tabuleiro. Faz listas de nomes de pessoas que ainda pareciam íntegras e outras que já apresentavam sinais de esquecimento. A cada dia, a lista dos afetados crescia. Mas não era só isso. Ele registra uma ocorrência específica que lhe causou pavor. Naquela manhã, ouvi gritos vindos da escola municipal. Corri até lá. Encontrei professores parados no pátio, olhando para cima. O céu estava dividido em faixas, mas naquele ponto, bem sobre o colégio, as cores se agitavam como ondas em guerra. Uma criança de 8 anos desapareceu diante de todos. Não foi sequestro, não foi fuga. Um segundo estava ali, o outro havia sido engolido pela luz dourada. Os colegas gritavam seu nome, mas logo começaram a esquecer. Perguntei a uma professora o que havia acontecido e ela me olhou confusa. Não lembrava de qual aluno eu falava, nem sequer sabia que ele existia. A partir daí, Mauro escreve que começou a perceber um padrão. Os desaparecimentos ocorriam em lugares onde o céu parecia mais instável, onde as cores se misturavam em movimentos bruscos. Ele começou a marcar esses pontos em um mapa da cidade. Ao todo, encontrou 7 locais principais, como vértices de um círculo invisível que cercava a região. Entre eles estavam o campo abandonado, onde vira as sombras, a escola municipal, a Ponte Velha, o cemitério central, uma praça esquecida, um hospital desativado e a torre de transmissão no alto do morro. É como se estivessem costurando a cidade. Cada ponto é um nó na rede, e dentro dela tudo pode ser apagado, substituído, rearranjado. As cores não são apenas luz, são o tecido de outra realidade pressionando contra a nossa. As páginas seguintes são uma mistura de raciocínio lógico e delírio. Mauro desenha símbolos, rabiscos que lembram rostos sem olhos e braços longos demais. Descreve sonhos em que caminha pelas ruas e vê as pessoas sem feições, apenas borrões que repetem frases desconexas. Nós guardamos a fenda. Ele confessa que começou a perder a noção do tempo. Dias se tornaram horas, ou horas se alongavam como semanas. O relógio parava, os ponteiros tremiam. Ele escreve: não é só memória, é o tempo. Eles estão mastigando o tempo. A investigação de Mauro se intensifica. Ele passa a carregar um gravador velho, registrando tudo que via e ouvia, como se quisesse deixar provas caso fosse apagado também. Alguns trechos transcritos em seu diário são especialmente perturbadores. Gravação 1. Ruídos de vento forte, mas entre eles, vozes sussurrando nomes de pessoas da cidade. Gravação 2. Um som metálico, como correntes arrastadas, seguido por uma frase clara. Ele já nos pertence. Pelidas. Gravação 3. Silêncio absoluto por 5 minutos, interrompido apenas pela respiração acelerada de Mauro e um choro abafado. O mais inquietante é que, após cada gravação, Mauro anota que, ao ouvir novamente, percebe que a voz é dele mesmo. No final desta parte do relato, ele escreve com uma caligrafia quase ilegível, em letras que atravessam as linhas do caderno. Se alguém encontrar isto, saiba. Não estamos sendo invadidos, estamos sendo substituídos. Eu ainda me lembro do céu azul comum, das tardes sem divisões. Mas já sinto que essa lembrança escorrega de mim como areia entre os dedos. Eu preciso agir antes que até eu me esqueça, antes que até eu deixe de existir. As páginas seguintes já não eram lineares. Algumas estavam escritas de trás para frente, como se Mauro tivesse perdido a noção de direção ao rabiscar. Outras estavam riscadas, cobertas de manchas escuras, como se ele tivesse escrito sobre a mesa de cozinha com as mãos ainda molhadas de sangue. Era difícil decifrar em alguns pontos, mas a sequência revelava uma descida cada vez mais caótica.
Logo no início desta parte, Mauro descreve uma noite específica. As cores dançavam mais rápido do que nunca. O céu parecia uma pintura viva, como se gigantescos pincéis invisíveis estivessem arrastando pigmentos entre as nuvens. Vermelho em faixas horizontais, azul pulsando em linhas verticais e dourado cortando tudo em diagonais instáveis. Quem olhasse de longe diria ser espetáculo, mas eu estava no epicentro, e ali não havia beleza, apenas ruído e desordem. Ele escreve que se dirigiu até a Ponte Velha, um dos pontos marcados no mapa. A madeira apodrecida estalava sob seus passos. A água do rio abaixo não refletia mais o céu. Refletia um outro lugar, onde árvores negras se contorciam como esqueletos e sombras caminhavam em silêncio. Ele jura ter visto versões distorcidas de pessoas conhecidas surgirem no reflexo, vizinhos, colegas de infância, mas sem olhos como máscaras gastas. Mauro começou a falar em termos de guerra silenciosa. Para ele, a cidade já estava sitiada, mas a maioria dos habitantes vivia como sonâmbulos, presos ao torpor de memórias corroídas. Só alguns poucos ainda resistiam. Ele descreve encontrar um grupo de 3 pessoas, um padeiro, uma estudante e um senhor aposentado, que pareciam lembrar das divisões no céu. Nos reunimos à meia-noite no cemitério central. Eles também sentiam a pressão na mente, as falhas de memória, os lapsos de tempo. O padeiro dizia que seu forno acendia sozinho às 3 da manhã. A estudante não lembrava mais o rosto dos pais. O velho chorava porque, ao olhar no espelho, não reconhecia a própria fisionomia. Não sei se eles foram escolhidos como eu, ou se apenas demoraram mais para serem apagados, mas era reconfortante não estar sozinho. Por algumas páginas, o relato ganha tom quase de esperança. Mauro e o pequeno grupo começam a investigar juntos os 7 pontos da cidade, anotando tudo em detalhes, comparando experiências. Mas logo essa esperança é esmagada. No encontro seguinte, apenas o senhor apareceu. O padeiro e a estudante já não existiam. Não apenas tinham desaparecido, o caderno da padaria nunca registrara seu nome. A escola nunca tivera aquela aluna matriculada. Para Mauro, foi a prova de que a substituição avançava em ritmo imparável. Ele escreve que o velho, em desespero, implorou que Mauro o fotografasse, para que ao menos restasse um registro. Mauro tirou 3 fotos com sua câmera. Ao revelá-las, no entanto, só encontrou imagens de ruas vazias, de bancos quebrados, de paredes manchadas de sombra. Nenhum sinal do senhor. Eles não querem deixar rastros. Cada memória engolida é arrancada não só da mente, mas do papel, da película, da história. Não basta apagar, eles precisam reescrever. A narrativa então se torna mais brutal. Mauro decide ir até o hospital desativado, outro vértice do mapa. O prédio estava em ruínas, janelas quebradas, corredores cheirando a mofo e ferrugem. No entanto, no interior havia luzes. Não de lâmpadas, mas de fendas coloridas abertas nas paredes, como feridas escorrendo em vermelho, azul e dourado. Ele descreve ouvir gritos atrás das portas enferrujadas, vozes familiares. A cada porta aberta, apenas encontrava salas vazias, mas a sensação de presença persistia. Em certo momento, ouviu sua própria voz chamando por ele atrás de uma cortina rasgada. Mauro, venha, nós precisamos de você. Não entrei, não porque tive coragem, mas porque minhas pernas não responderam. A cortina tremia, como se algo respirasse atrás dela. Eu apenas recuei e o corredor me engoliu em escuridão. As páginas seguintes são tomadas por desenhos, rabiscos frenéticos de rostos sem feições, de corpos atravessados por linhas de cor. Em um deles, Mauro se retrata de pé diante de um céu rachado, enquanto pessoas atrás dele caminham sem notar o abismo. Escreve embaixo: o guardião esquecido.
Ele passa a descrever que, quanto mais se aprofundava na investigação, mais percebia que sua própria identidade estava sendo corroída. Certos dias, esquecia o próprio sobrenome. Outros, não reconhecia seu reflexo no espelho. Sou uma sombra que ainda insiste em escrever, anotou em uma das últimas páginas dessa parte. O auge do desespero ocorre quando decide subir até a torre de transmissão no morro, o último ponto do círculo. A cada passo que dava, o ar ficava mais pesado, como chumbo. O céu não estava dividido apenas em cores. Agora eram fendas abertas, faixas de luz escorrendo como rios incandescentes. O som era de metal rasgado, ecoando no vento. Quando cheguei ao topo, percebi que a torre não transmitia mais sinais humanos. Os cabos vibravam em sintonia com o rasgo no céu. Não havia mais rádio, televisão, nada. Apenas um coro constante. Nós guardamos a fenda. Ele conclui essa parte do relato com uma frase que parece um presságio. A rede está quase fechada. E quando se fechar, não haverá mais lembrança de que houve uma cidade ou de que eu existi, se restar algo depois, que ao menos esta carta sobreviva. As últimas páginas do caderno de Mauro já não seguem qualquer ordem. Algumas estão escritas na diagonal, outras sobrepostas em diferentes tintas, como se ele tivesse reescrito trechos em desespero, com medo de que fossem apagados. Há lapsos enormes, datas que não batem, frases interrompidas no meio, mas é possível reconstruir a sequência de seus últimos dias. Logo no início desta parte, Mauro revela o que acreditava ser a chave para deter a invasão silenciosa. O círculo está completo. 7 pontos ligados por linhas invisíveis, formando uma rede em torno da cidade. É como uma gaiola invertida, não prende nada para dentro, mas sim abre caminho para fora, como se estivéssemos sendo drenados para outra realidade. Só há uma chance: quebrar o ciclo antes que a rede se feche de vez. Ele explica que cada ponto não era apenas um marco, mas uma âncora da fenda. Se uma delas fosse rompida, talvez o rasgo se desfizesse. Escolheu, então, voltar ao lugar onde tudo começou. O campo abandonado, onde vira as sombras pela primeira vez. O relato dessa noite é escrito em tom febril, quase poético. Mauro descreve o campo como um altar. A trave enferrujada parecia um arco retorcido e o mato alto tremia sem vento, como se respirasse. No centro, o céu descia até o chão em um redemoinho de cores, tocando a terra em veios vermelhos e dourados. Era como estar diante da boca de um Deus. Um Deus que não pede adoração, mas esquecimento. Um Deus que se alimenta de apagar. Mauro sabia que sozinho não conseguiria enfrentar aquilo, mas também sabia que não podia pedir ajuda. As pessoas já não lembravam quem ele era. Seus vizinhos, ao cruzarem com ele na rua, desviavam o olhar como diante de um estranho qualquer. Até o velho que restava do grupo de resistentes, segundo ele, já havia sido apagado. Restou apenas eu, o detetive amador, o homem que anotava bobagens, o herói que ninguém nunca lembrará. Ele descreve então o confronto final. A cada passo que dava em direção ao centro do campo, as sombras se multiplicavam. Alongavam-se como braços, tentavam agarrar sua sombra no chão, puxá-la para dentro do redemoinho. Mauro ergueu a câmera como se fosse uma arma. Fotografava sem parar, o flash estourando contra o breu. A cada clarão, elas recuavam. Não porque a luz as ferisse, mas porque registrava. O ato de fotografar as prendia à existência, congelava-as por um segundo. Entendi que era isso que elas temiam, serem lembradas. Foi então que Mauro tomou sua decisão. Se a fenda queria apagar, ele ofereceria o oposto, memória absoluta. Ele abriu todos os cadernos, espalhou no chão e começou a escrever freneticamente, repetindo nomes, lugares, datas. Escrevi a cidade inteira, escrevi quem éramos, escrevi quem eu fui.
Suas palavras quase se rasgam nas páginas. E, segundo sua descrição, o redemoinho reagiu. As cores começaram a colidir. O céu tremia como vidro prestes a estilhaçar. As vozes, sempre repetindo "nós guardamos a fenda", transformaram-se em gritos, um coro de raiva. Eu sabia que era o fim, mas também sabia que era a única maneira. Entreguei tudo o que eu era àquelas páginas para que elas resistissem ao apagamento. E quando não restou mais tinta, ofereci a mim mesmo. Gritei meu nome, gritei até não ter voz. Mauro Silva, detetive, filho de alguém, parte desta cidade. O relato corta nesse ponto. A caligrafia falha. O restante é escrito por mãos diferentes, em folhas avulsas encontradas junto ao caderno, como se outra pessoa tivesse recolhido os papéis. Trata-se de uma nota breve, possivelmente de alguém que encontrou os documentos. Naquela noite, o céu voltou ao normal. Pela manhã, estava limpo, azul, como sempre. Nenhum vestígio das cores, nenhum sinal de rasgo. A cidade voltou à rotina. As pessoas acordaram, trabalharam, sorriram. Ninguém se lembrava de nada estranho. Nenhuma criança desaparecida, nenhum padeiro, nenhuma estudante, nenhum velho. Nem mesmo o campo abandonado parecia diferente, exceto por este caderno encontrado entre o mato queimado, sem assinatura reconhecível, sem registro de quem o escreveu. Quem era Mauro Silva? E assim termina. A cidade foi salva, mas dele não resta memória. Nenhum documento oficial, nenhum rosto lembrado, nenhuma voz citando seu nome. Apenas estas páginas, sobreviventes por acaso, testemunhando um herói esquecido. Esse é o fim da carta, o último eco de Mauro. Ele cumpriu o papel que o céu lhe impôs, salvar o mundo de ser engolido, mas o preço foi sua própria existência. Mauro é, para todos, apenas um estranho inexistente. Para todos, menos para nós, que ainda lemos sua história. Você está gostando dos relatos de hoje? Então me ajude deixando o seu like. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Agora vamos para o próximo relato. Sabe aquele barulho repetido que a gente ignora? Às vezes, ele não quer ser ouvido. Quer só te ensinar a repetir. Félix, não sei se esta carta chega inteira nas suas mãos, mas se chegar, saiba que cada palavra é freada por um peso que não cabe na memória de homem algum. Me chamo Antônio, mas todos me chamam de Tonho, e levo a vida rodando caminhão de um canto ao outro do Brasil. A estrada sempre foi minha casa e minha prisão. Achava que já tinha visto de tudo. Corpos estendidos depois de batida, gente caminhando sem rumo no acostamento, luzes que piscam no meio do nada e depois somem. Mas naquela noite, algo me mostrou que o pior não são os mortos ou os vivos. É aquilo que insiste em existir no meio. Era perto das 3 da manhã. Eu seguia carregado, vindo do interior em direção ao litoral, quando a estrada se abriu num retão deserto. O asfalto parecia molhado, mas não tinha chovido. O rádio chiava sem estação, e o silêncio do motor me deixava sozinho demais dentro da cabine. Foi então que vi. No meio da pista, uns 200 metros adiante, uma bicicleta vinha devagar, ocupando a faixa como se fosse dona dela. O farol do caminhão pegou a silhueta. Uma mulher pedalava, o vestido claro batendo contra o quadro, o cabelo solto se espalhando como sombra atrás dela. Só que não havia sombra nenhuma no asfalto. O corpo dela parecia absorver a luz em vez de projetar. Acelerei, buzinei, joguei farol alto. Nada. A mulher pedalava firme, reta, como se não escutasse nem visse um bruto de 30 toneladas se aproximando. Diminuí, porque na estrada a gente sabe que atropelar é condenar a alma. Tentei puxar para o acostamento para ultrapassar, mas o guidão dela girou sozinho, acompanhando minha manobra, bloqueando a passagem. Voltei para a faixa, e lá estava ela, imóvel e ainda pedalando. Não se mexia mais depressa, não olhava para os lados, apenas mantinha o compasso,
como se cada pedalada fosse ensaiada num ritmo que não era humano. Foi aí que percebi. O pneu dianteiro da bicicleta não girava. O aro estava imóvel, grudado no asfalto, mas mesmo assim ela avançava. As pernas se moviam, o corpo balançava levemente, mas o pneu não rodava. Aquilo me deu um arrepio que nem a madrugada fria explicava. Fiquei uns minutos seguindo atrás dela, hipnotizado, até que a mulher começou a cantar. Não mexia os lábios, mas a cabine encheu de um som abafado, como se estivesse vindo de dentro das latarias. Uma cantiga infantil, velha, sem letra, só um lamento que subia e descia como corrente arrastando no fundo do rio. Tapei os ouvidos, mas o som continuava igual. De repente ela parou de pedalar. A bicicleta freou sem ranger, sem som de borracha no asfalto. Ela virou a cabeça devagar e me encarou. O rosto estava claro demais, pálido como papel, mas os olhos eram 2 buracos sem fundo, pretos, sem brilho. Senti a pressão nos ouvidos, como quando se entra num túnel. O ar rarefeito. O rádio ligou sozinho, sem estar sintonizado, e uma voz metálica repetiu 3 vezes. Tonho. Dei um solavanco. A mulher então encostou a bicicleta no meio da pista e desceu. Os pés tocaram o asfalto sem ruído. O vestido balançava com um vento que eu não sentia na pele. Ela ficou de frente, imóvel, e a bicicleta continuou de pé, sozinha, sem apoio, como se alguém invisível ainda a segurasse. Eu queria dar ré, sair dali, fugir, mas não consegui. Minhas mãos estavam coladas no volante como se o couro tivesse grudado na pele. O ponteiro da temperatura subiu sozinho, o motor começou a ferver. O cheiro de água quente invadiu a cabine. Foi quando ela levantou a mão e apontou para mim. Não moveu os lábios, mas ouvi dentro da minha cabeça. Você vai carregar. Naquele momento, o caminhão inteiro apagou. Motor, luzes, rádio, tudo morto. Fiquei sentado no escuro, o coração disparado, os faróis dianteiros apagados. No meio da pista, só via o contorno branco do vestido dela, parado, e a bicicleta imóvel, de pé. Então, do nada, o motor voltou sozinho, rugindo, e o painel brilhou. O caminhão começou a andar sem que eu encostasse no acelerador. A marcha engatada sozinha. As rodas girando e eu sem controle. Olhei pelo retrovisor. A bicicleta não estava mais no chão. Agora vinha presa no baú, como se tivesse se agarrado ali, mesmo eu não tendo parado. Cada quilômetro percorrido fazia o baú estremecer com um som de corrente batendo. E a cantiga infantil voltou, mais alta, agora como se dezenas de vozes cantassem juntas, afinadas no mesmo compasso. Félix, eu nunca tinha rezado de verdade, mas naquela hora rezei. Pedi que fosse sonho, cansaço, miragem de estrada. Só que a estrada não mente, ela guarda os rastros. Quando finalmente consegui parar num posto abandonado mais à frente, desci com a lanterna. O baú estava fechado, intacto, mas no pó vermelho do asfalto, atrás do caminhão, havia marcas de pneus finos, lado a lado, como se uma fila de bicicletas tivesse me seguido até ali. E foi só o começo. Félix, fiquei no pátio morto do posto, olhando aquelas marcas finas no pó, como se fossem escritas que eu deveria decifrar. Não eram 2 trilhas, mas dezenas de sulcos paralelos, cruzando-se sem se tocar, como partitura. O vento inexistente fazia o letreiro da lanchonete abandonada ranger em um ritmo que eu já conhecia, o compasso das pedaladas sem esforço. Eu disse meu nome em voz baixa, superstição de motorista para firmar o chão, e o eco pareceu responder do metal do baú. Dei a volta no caminhão. O lacre do baú seguia inteiro. Encostei a orelha na chapa. Do outro lado, um som de corrente sem atrito, de bicicleta em marcha imaginária. Bati a palma. O som parou e recomeçou, desta vez no mesmo tempo da minha respiração. Era como se aquilo não me seguisse pela estrada, me aprendesse.
Senti a pele arrepiar por dentro. Resolvi ir embora daquele posto sem testemunho. Entrei, girei a chave. Nada, nem um arranque. O painel morto, como se o caminhão inteiro estivesse prendendo a respiração. Foi quando vi que o cinto do passageiro estava esticado, travado, como se alguém tivesse puxado até o fim. Puxei de volta. O carretel não cedeu. Eu ri seco, daquele riso que a gente usa para negar o óbvio, e apertei o botão vermelho de emergência. O cinto recolheu 1 centímetro sozinho, depois parou. O vidro do carona, embaçado, começou a desenhar com o próprio sereno a silhueta de uma trança comprida apoiada no encosto. Eu não quis pôr a mão. Eu só falei: "Tá bom, entra, mas não fala meu nome." O motor pegou de primeira. Saí do posto com a sensação ridícula de que eu tinha aceitado passageira. No retrovisor direito, por 1 segundo, vi o brilho de um farolete baixo vindo atrás, como quem acompanha na lateral. Olhei na pista. Nenhuma luz. No espelho de novo. O farolete estava na mesma posição, inalterável, como se refletisse de lugar que não existia. Calquei o pé. A quinta entrou grave, e a estrada abriu um corredor de asfalto preto que cheirava a ferro molhado sem chuva. A voz infantil sem letra voltou, mas agora num murmúrio que se espalhava pelo painel, pelo rádio mudo, pelo porta-luvas. E o mais estranho, toda vez que eu desviava um pensamento, na entrega, no prazo, numa ex-mulher que mora em Cascavel, o canto mudava de tom para se acomodar no exato vazio entre o que eu lembrava e o que eu tentava esquecer. Era um som cruzando a minha cabeça como bicicleta furando entre carros. Cruzei por uma vila de 3 casas e um bar aberto a contragosto, luz fria dentro, uma televisão pendurada perto do teto. Parei. Entrei para pedir café e razão. O balcão cheirava a alho e querosene. Um cachorro magro se levantou sem latir, fez menção de correr atrás de mim, mas só moveu as patas dianteiras no ar, pedalando sem sair do lugar. As traseiras ficaram coladas no chão, como se só metade dele obedecesse. A dona do bar, miúda, olho vermelho de sono, casaco de lã em agosto, me mediu com prática. "O senhor passou por ela?" Não foi pergunta. "Quem ela?" Perguntei tomando o café com as 2 mãos, como quem segura volante diante de curva cega. "Aqui pedala, a moça. Aparece quando a noite está sem sombra." Ela apontou para o cão, que seguia pedindo sem latir, as patas recortando o ar em círculos perfeitos. Quando ela passa, os bichos desaprendem o chão. Quem é? A pergunta certa é o que ela quer, e ela quer carona. Para onde? Para dentro. Ela encostou os dedos no balcão, bateu 2 vezes no tampo de fórmica num ritmo que reconheci. Sem sombra de humor, completou: "Nunca diga seu apelido antes que ela diga. Nunca olha para os pés. E se ela perguntar o que você carrega, mente. Não pelos motivos que você pensa. É para ver se você ainda sabe mentir sozinho." Saí sem terminar o café. No vidro da porta, além do meu reflexo cansado, a televisão dentro mostrava uma cena antiga. Uma atriz em preto e branco num jardim, empurrando uma bicicleta. O pneu não virava. O cachorro parou de pedalar no ar quando cruzei o batente e, por um instante, tentou morder o próprio rabo devagar, como se alguém do lado de fora controlasse sua pressa. De volta ao bruto, o banco do carona tinha um amassado novo. No tapete, areia fina, como de beira de rio. Liguei o rádio PX por teimosia. Em todos os canais, a mesma música sem palavra, como se a frequência tivesse virado estrada para uma procissão invisível. Sintonizei no canal 9 para pedir socorro, hábito antigo. Uma voz de menina atendeu. "Tonho reduz." Joguei o microfone no assoalho como se queimasse. Ninguém sabe meu nome ali, pensei. Mas o nome já não era meu, era dela em mim. Segui. A uns 10 quilômetros, um ônibus velho subia devagar o mesmo aclive que eu. Em cada janela, sombras de gente cochilando.
A luz interna piscava. A umidade transformava os vidros em pulmões. Contei 4, 5 cabeças ao acaso. Sem querer, notei o movimento. Quase simultâneo, cada passageiro mexia as pernas, dormindo, como se pedalasse. Um menino encostou a testa no vidro e desenhou um círculo com o bafo, perfeito, do tamanho de um aro 26. Senti um mal-estar que parecia febre chegando. Ultrapassei como quem foge de neblina que tem forma. O pedágio da serra apareceu desenhado no horizonte como cidade pequena. A cancela subia e descia num compasso que meu peito já tinha decorado. Encostei na cabine 2, outra atendente sem hora. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me chamou por Seu Antônio. Quis corrigir. É Tonho. Mas a dona do bar sussurrou dentro de mim. Nunca diga seu apelido antes que ela diga. Engoli. Paguei. O troco veio em moedas que tilintaram no mesmo ritmo da canção infantil. A atendente fechou a mão antes de me entregar e perguntou, como quem não quer, o senhor está carregando o quê? Milho. Eu disse automático. Mentira. Era semente de trevo no baú. Nada de milho. E pela primeira vez, a mentira não me pareceu proteção. Senti que alguém do meu lado sorriu, como aluna que vê o professor errar. A cancela demorou 1 segundo a mais para subir. Esse segundo que faz a gente lembrar do corpo. Quando ergueu, o placar eletrônico piscou uma frase sem sentido e sem falha. Passe. Eu passei. Do outro lado da praça, uma blitz da polícia rodoviária. Cones, lanternas, coletes. Parei porque mandaram. O guarda veio sem pressa, mão no coldre por tédio, não violência. Pedi o documento, entreguei, ele conferiu, pediu que eu abrisse o baú. Ar frio subiu pela nuca como mão. Eu, que já vi muita revista, inventei. Trava emperrou o dia todo, chefe. Não abre. Ele encostou o ouvido no metal e ficou quieto. Eu sabia o que ele ouvia, a marcha fantasma da corrente. Mas ele não mudou a cara, só disse... Quando o senhor fechar bem, ela desce. Enquanto não descer, não aloja. O pronome ficou flutuando. Ela quem? Ele me devolveu os papéis e bateu 2 vezes na chapa. O baú respondeu de dentro com 2 pequenos cliques, na precisão de quem repete. Começou garoa sem nuvem. A água era pouca e fina, mas tinha um cheiro específico de ferro cansado. As rodas cantaram leve. Tomei a alça da direita e enfiei por uma vicinal, decidido a encostar sob um viaduto e pensar um plano. Eu, que sou homem de ferramenta, peguei a caixa de ferramentas por instinto. Quando abri, as chaves estavam todas agrupadas em pares, dente com dente, como se a noite tivesse achado engrenagens no meio da minha bagunça. Peguei uma catraca 1-2 e ela girou sozinha na minha mão 2 vezes, encaixando o sentido do girar no mesmo intervalo da canção. Joguei de volta. Fiquei só olhando. No concreto úmido do viaduto, apareceu a marca de uma roda, como se alguém tivesse passado ali agora. Seguiu-se outra marca e outra, todas na direção oposta à minha. Fiz fé que eram velhas. Apontei a lanterna, estavam frescas. No feixe de luz, a água escorria com pequenas interrupções, como se o próprio fio d'água aprendesse a pedalar. Foi quando ela apareceu outra vez. Não de frente, não no farol. No espelho do carona, pelo canto do olho. A mulher, no acostamento, pedalar devagar, vestido claro sem sombra, cabelo como fumaça. Olhei direto e ela sumiu. Olhei de novo no espelho e ela estava lá. Sempre um passo antes do meu olhar. Levantou a cabeça. Senti meu apelido formigar no ouvido à beira de ser dito. Eu segurei, mordi a língua. Ela sorriu sem dente, sorriso de quem nunca precisou comer. A bicicleta ao lado dela ficou em pé sozinha enquanto ela tirava as mãos do guidão e fez, com as pontas dos dedos, o gesto de quem pede carona. Não estiquei o braço. O cinto do passageiro, sozinho, destravou e correu 2 centímetros para frente, como se alguém tivesse se ajeitado melhor. Eu falei, não entra. A voz saiu fina, sem autoridade. Ela não entrou, não naquele minuto.
Virou o rosto devagar e, atrás dela, no breu da vicinal, outras formas tomaram forma. Silhuetas em fila indiana, algumas com capacete, outras com cabelo solto, um homem de terno pedalando com gravata que não se movia. Nenhuma sombra, todas com o mesmo ritmo de joelho. A procissão não fazia barulho de pneu, fazia o barulho interior de quando um pensamento insiste. Afastei. O baú vibrou numa alegria que não era minha. O rádio pegou estática e por entre os chiados ouvi crianças brincando de contar. 1, 2, 3... E a cada número, uma catraca imaginária se alinhava em algum lugar da noite. Eu entendi de um jeito que dá azia. Não era uma aparição isolada. Era um modo de andar que tinha aprendido a atravessar gente. A moça na bicicleta era a cara que o modo usava para se apresentar aos teimosos. O resto vinha depois, em silêncio, ocupando lugares pequenos. Um cinto travado, um cachorro sem latido, um ônibus cheio de pernas mexendo no sono. A estrada voltou a ser reta. No horizonte, as luzes se repetiam com um atraso de meio segundo como reflexo desalinhado. Apertei o volante. Pensei em nomes de pessoas que amo. Laura, minha menina, minha mãe. E guardei dentro da boca como quem esconde moeda. A mulher no espelho pedalou sem pressa, acompanhando a lateral do meu mundo. E eu tive certeza de que ainda não era a parte ruim. A parte ruim é quando a gente para de estranhar. Félix, depois daquela visão sob o viaduto, não adiantava mais pensar em truques. O mal já não era uma presença do lado de fora. Ele respirava junto, se infiltrava no intervalo entre as marchas do câmbio, no balanço do retrovisor, no compasso dos meus olhos quando piscavam. A mulher na bicicleta me acompanhava no espelho, mas não era só ela. Agora havia outros, como se cada quilômetro trouxesse mais pedaladas invisíveis para dentro do mundo. A estrada ficou lisa demais. Asfalto novo não faz silêncio assim, e ainda assim o caminhão parecia deslizar sobre vidro. A cantiga infantil voltou, mais nítida, agora com palavras quebradas, sílabas sem nexo, mas que juntas me lembravam nomes. Nomes de colegas caminhoneiros que morreram em acidente. Vozes de quem eu nunca mais deveria ouvir. Estavam todos pedalando juntos, como se a morte tivesse ensinado a eles um novo jeito de viajar. Olhei de relance para o banco do carona. O cinto estava esticado até o limite, e a ponta balançava como se segurasse um braço invisível. No tapete, a areia de antes tinha virado barro, como lama de beira de rio. E, desenhada ali, a marca clara de um pé descalço. Um pé fino, pequeno, de mulher. Mas quando tentei encostar, os dedos da marca se moveram devagar, como se ainda buscassem o chão. A paisagem ao redor começou a repetir. Uma mesma árvore torta, uma mesma placa enferrujada com letras apagadas. Eu passava, rodava quilômetros e ela surgia de novo, idêntica, como se a estrada fosse um disco arranhado. Entendi que eu não estava avançando. Eu estava sendo mantido no mesmo trecho, rodando dentro do círculo que a bicicleta traçava, preso como corrente de engrenagem. De repente, no retrovisor, não era mais só a mulher. Vinham atrás homens de terno, mulheres de vestido, velhos, crianças, todos pedalando, todos imóveis de sombra. O som das correntes metálicas ecoava dentro da minha cabeça, mas nenhum pneu girava de verdade. Era como se cada um deles fosse só o disfarce humano de um mesmo mecanismo invisível. Um exército de pedaladas sem chão. Um barulho seco no rádio me fez olhar. O aparelho, desligado, mostrava letras verdes piscando sozinhas. Palavras sem lógica. Entraremos. Não é escolha. Eu bati no painel, o rádio apagou, mas a frase continuava, agora escrita no vapor do vidro dianteiro, escorrendo devagar como suor. Segui por mais quilômetros que não medi. O sono começou a bater, não nos olhos, mas nos ossos. Como se o corpo inteiro estivesse desistindo de lutar contra o ritmo imposto. Para não adormecer, belisquei o braço, mordi o lábio. Nada adiantava.
O caminhão parecia balançar sozinho, como se eu fosse passageiro, não motorista. Na curva seguinte, avistei luzes. Pensei em outro posto, outro bar. Mas eram bicicletas, centenas, cada uma com seu farolete fraco, alinhadas na beira da estrada, como vigília. E no meio delas, a mulher do vestido claro, a primeira parada segurando o guidão. Ela não se mexia, mas todos os outros pedais giravam, um compasso perfeito, sem atrito. Quando passei por elas, todos os rostos se viraram ao mesmo tempo para mim. Não eram rostos inteiros, eram máscaras sem boca, sem nariz, só olhos fundos e oco de silêncio. O painel do caminhão apagou de novo. Só o velocímetro ficou aceso, marcando 66. Sempre 66, mesmo quando eu tentava frear ou acelerar. No baú, ouvi batidas leves, como se várias mãos dedilhassem na chapa. O baú inteiro vibrava com as mesmas 3 palavras, repetidas sem voz, mas gravadas no ferro. Pedale, pedale, pedale. Entendi, tarde demais, que não era eu quem estava sendo perseguido. Eu era a estrada que eles precisavam. O caminhão, o asfalto, minha própria memória, tudo estava virando pista para aquilo circular. E quanto mais eu resistia, mais forte o compasso se tornava, até a respiração se encaixar. Na descida seguinte, vi o impossível. Dentro da cabine, pelo retrovisor interno, o banco traseiro, que não existia, estava ocupado. Uma fileira de crianças, todas pedalando bicicletas pequenas, invisíveis. Apenas os joelhos subindo e descendo em ritmo idêntico. Nenhuma delas me olhava. Todas tinham os olhos fixos na estrada que só elas viam. Félix, a estrada é feita para levar a gente até algum lugar. Mas naquela madrugada, descobri que existe estrada feita só para prender. Uma estrada que se repete até o motorista aceitar pedalar junto. E eu ainda não aceitei, mas sinto que já não falta muito. Félix, não sei se consigo explicar o que foi a última parte da viagem. Não sei nem se posso chamar de viagem, porque no fundo já não havia chegada. Era só um giro sem fim. A mulher na bicicleta não sumia mais. No espelho, ao meu lado, atrás, às vezes até na frente do caminhão, lá estava ela, sempre com o vestido claro, pedalando devagar, sem sombra. O rosto dela não mudava, nem envelhecia, nem se cansava. Era um retrato vivo, repetido, uma engrenagem com forma humana. O barulho das correntes já não vinha só do baú. Estava no motor, no velocímetro, no ranger do banco. Até o meu corpo começou a se alinhar. O joelho tremia sozinho, no mesmo compasso dos pedais. Quando dei por mim, estava balançando o pé direito, sincronizado com ela. Tentei parar. Não consegui. Era como se minha carne tivesse esquecido ser carne, virado máquina. Foi aí que percebi a pior parte. Não era só comigo. No acostamento, em uma parada de ônibus, vi 3 pessoas esperando. Não tinham bicicleta, mas as pernas mexiam no vazio, imitando pedaladas. Um senhor velho, uma mulher com criança no colo, e até a criança balançava as perninhas como se pedalasse sem saber andar ainda. O mal tinha passado deles para gestos comuns, como se fosse gripe, espalhando-se sem ninguém notar. Continuei. Em cada curva, em cada vilarejo, eu via sinais. Um rapaz fumando na varanda, balançando os pés em círculos no ar. 2 cachorros brigando, mas ao invés de morder, corriam em círculos, como se desenhassem rodas invisíveis. Até uma bandeira num poste girava, enrolando-se sempre no mesmo ritmo, o compasso que já não pertencia ao vento. A mulher voltou a cantar. Agora não era mais voz de criança, mas um coro adulto, grave, repetindo palavras simples, quase bíblicas, mas viradas ao contrário. Eu não entendia, mas meu corpo sabia a cadência. Cada sílaba fazia a estrada se prolongar mais, como se a canção fosse o combustível do caminho. Quando finalmente vi placas indicando a cidade, pensei que tinha escapado. Mas não, as placas estavam erradas. Todas traziam o mesmo nome, 472.
Nunca estive lá. Nunca soube de estrada com esse número naquela região. Mas o mapa no tacógrafo já tinha mostrado antes. A estrada que eles querem não é a que os homens constroem. É outra, feita de repetição. Cheguei ao trevo, e ali estavam eles. Centenas, talvez milhares. Uma procissão inteira de bicicletas alinhadas, ocupando todos os lados, todas as faixas, todos os caminhos. Homens, mulheres, crianças, todos com o mesmo rosto vazio e as pernas subindo e descendo em silêncio. No meio deles, a mulher do vestido claro me esperava. Não sorriu. Só levantou a mão e apontou. Não para mim, não para o caminhão. Apontou para o mundo atrás de mim, para a estrada por onde vim. Foi aí que entendi. Eles não estavam me caçando. Estavam me usando. O caminhão era só a primeira roda grande, o meu corpo a segunda. E agora, a cada quilômetro, eles iam se infiltrando naquilo que chamamos de normalidade. Uma criança que aprende a pedalar, um adulto que treme a perna sentado, um cachorro que corre em círculos, coisas pequenas. Mas quando a gente percebe, já está rodando com eles. Félix, não há como vencer, não há como parar. O mal não se mostra de uma vez, porque não precisa, ele apenas entra no ritmo. Ele não precisa derrubar cidades, nem matar gente em massa. Basta ensinar o compasso, e é isso o que mais me atormenta. Desde aquela noite, cada vez que escuto alguém batucando distraído, cada vez que vejo alguém balançando o pé no ar, eu sei, eles já estão pedalando também, e ninguém percebe, ninguém nunca vai perceber. Eu ainda estou na estrada, talvez nunca tenha saído dela, talvez esteja rodando no mesmo trecho até agora. Não sei. Só sei que onde quer que eu esteja, quando o silêncio vem, eu ouço o som metálico, paciente, infinito. Trrr, trrr, trrr. E esse som não vai parar. Nunca. O mal continua lá. E nunca será vencido. Às vezes, a escuridão não vem como um susto. Ela vem como rotina, como uma voz baixa entre músicas conhecidas, como o céu bonito demais para ser natural, ou como o som de uma corrente girando onde não deveria haver bicicleta alguma. Esses relatos nos mostram que o verdadeiro medo talvez não seja do que está lá fora, mas do que já entrou. E a gente fingiu não notar. Mas sabe, mesmo nas histórias mais sombrias, há algo que sempre me faz seguir em frente. A lembrança de que, enquanto houver alguém para contar, ainda existe quem resista ao esquecimento. Então, se você chegou até aqui, eu te peço, curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos, deixe seu comentário me dizendo qual das histórias te deixou com aquele frio na espinha. E antes de ir, estou deixando aqui na tela 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. 2 relatos que merecem ser ouvidos. Clica aí e continua com a gente nessa viagem. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo. Mas, se escutar uma voz no fone chamando seu nome, desliga, ou não, vai saber.